Vamos falar agora de um assunto que ele costuma ser polêmico. O Galego já disse aqui que não acha que deve ter tantos privilégios para quem está cumprindo pena ou quem está preso, né? Acho que não, tem que pagar pelo crime que cometeu. Essa história de café já está me deixando aqui com raiva. Mas deixa eu te explicar. Na verdade, o Ministério Público está entrando com uma ação. Nós vamos falar agora ao vivo aqui com o Clebson Lustosa, porque se os presos estão lá na delegacia, nem devem estar, mas estão lá. Se estão lá, tem que ter pelo menos as 3 refeições: café da manhã, almoço e jantar. E, ao que parece, o café da manhã não está sendo servido aos presos que estão na delegacia da Central de Flagrantes. Então, o Ministério Público resolveu agir. Vamos falar com o Clebson Lustosa, que traz as informações ao vivo para nós. Clebson, boa tarde para você. Isso mesmo, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você, para o Galego e para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Ainda em novembro do ano passado, o Ministério Público, através da 49ª Promotoria de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos, constatou que na Central de Flagrantes de Teresina, os presos só estavam contando com as refeições do almoço e jantar. O Estado não estava oferecendo o café da manhã para esses detentos. A 49ª Promotoria recomendou que o Estado, sim, deveria ofertar esse café da manhã e deu um prazo para que o Estado cumprisse essa medida. O prazo seria de 60 dias, mas ela não foi cumprida. Ela foi prorrogada por mais um tempo e, novamente, ela não foi cumprida. E agora, recentemente, a Justiça, o Ministério Público, através da 49ª Promotoria, entrou com ação civil pública pedindo que o Estado, sim, oferte esse café da manhã para esses detentos que estão reclusos na Central de Flagrantes de Teresina. E caso o Estado não cumpra essa medida, multas podem ser aplicadas com valores que podem chegar a R$1.000 por dia. A gente continua conversando sobre esse assunto com a promotora de justiça da 49ª, a promotora Miriam Lago. Promotora, explica pra gente, a Justiça entende que o Estado tem sim a obrigação de ofertar essas 3 refeições para esses presos? Boa tarde, Joelson, boa tarde a todas e todos. Na verdade, quando a pessoa se encontra sob a custódia do Estado, todos os direitos têm que ser a ela garantidos. E o direito à alimentação é um direito fundamental, é um direito básico inerente à nossa própria existência. Então, a partir do momento que foi identificado pelo colega Dr. Eloy, que é promotor do controle externo da atividade policial, foi identificado que essa refeição não era servida. Então, você tinha casos de pessoas que passavam de 12 até 18 horas sem se alimentar. Independente da situação de ser preso, de ter sido cometido um crime, de ter sido preso em flagrante, esse direito, a partir do momento em que a pessoa está presa, ele tem que ser garantido, que é esse direito tão fundamental que é a alimentação. Então, fizemos a recomendação, recebemos uma resposta da Secretaria que era necessário um processo para que a mesma empresa que fornecia almoço e jantar fornecesse também o café. E os prazos não foram cumpridos, razão pela qual nós tivemos que judicializar. Promotora, vocês entendem, às vezes, como o Joelson colocou na nossa entrada, a população acaba polemizando, levantando uma discussão acerca desses privilégios. E a senhora, até agora mesmo, antes da gente entrar, a senhora tocava nesse ponto da questão de que as pessoas falam, mas isso são privilégios que estão sendo ofertados para os presos. Na verdade, não se constituem privilégios, constituem-se em direitos. A gente acha que as polêmicas existem por uma questão de desinformação. Quando existe um direito previsto legalmente, como existe nesse caso, tanto na Lei de Execução Penal, como na própria Constituição Federal, que é o direito à alimentação adequada, que é um direito fundamental, esse direito tem que ser respeitado independente da condição da pessoa. Pode ser o direito à alimentação de qualquer pessoa. É óbvio que nós sabemos que algumas pessoas que não estão presas não estão com seu direito garantido, mas aí são outras áreas de atuação que esses direitos também devem ser totalmente garantidos. Então, nesse caso, não se constitui privilégio, se constitui um dispositivo de lei que não está sendo cumprido. E quando isso acontece, a atuação do Ministério Público ela não é optativa, ela é obrigatória. O promotor de justiça que constata uma situação dessa e não atua, ele também está sujeito a algum tipo de penalidade. Então, quando a pessoa se encontra com a sua liberdade restrita por conta do Estado, o Estado cabe garantir todos esses direitos enquanto a restrição persistir. Temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Promotora, também já não era a hora do Estado, do Ministério Público agir também em relação a presos em delegacias? O que está acontecendo nesse sistema prisional que não consegue armazenar, abrigar os presos que estão à disposição da Justiça? Muito bem, Joelson. Ao que me conste, essa não é a minha área de atuação.
Nós tratamos de direitos humanos, mas não não atuamos nessa parte criminal e nem fazemos o controle externo da polícia. Mas, ao que me conste hoje, os presos não mais permanecem nas delegacias. Eles ficam na central de flagrantes, pelo menos no município de Teresina. E todos os dias eles são levados para as audiências de custódia que acontecem no fórum. Nas audiências de custódia é feito aquele juízo acerca da legalidade da prisão. A prisão pode ser relaxada ou ela pode ser mantida. Quando ela é mantida, o preso não volta para a delegacia. Ele vai para alguma unidade do sistema prisional conforme a decisão do juiz. Então, eu acredito que esse seja um ponto que deve ser abordado com mais aprofundamento com os promotores que atuam na área, especificamente os promotores criminais. Promotor, em relação a essa ação agora que foi ajuizada pelo Ministério Público para que o Estado ofereça esse café da manhã, as 3 refeições para os presos, qual o passo seguinte depois dessa ação ajuizada? Muito bem, nós entramos com a ação na última segunda-feira, dia 12, pedindo a concessão da medida liminar. Essa medida não foi apreciada ainda, ela foi distribuída para a primeira vara dos feitos da Fazenda Pública e nós estamos aguardando a decisão do juiz, que pode ou não conceder a liminar. Dependendo da decisão que for do juiz, se for ou não concedido, possivelmente ele deverá depois fazer vista para que o Estado do Piauí se manifeste por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado. E aí nós vamos continuar acompanhando o processo. Ok, promotora, queria agradecer pelas informações, uma ótima tarde para a senhora. A promotora da 49ª Promotoria de Justiça da Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, a promotora Miriam Lagos, trazendo informações para a gente, Joelson, acerca desse impasse do Estado oferecer ou não esse café da manhã para os detentos na central de flagrantes, detentos hoje que só recebem apenas o almoço e o jantar. Eu volto com você.